Sejam muito bem-vindos, ilustres, ao nosso podcast Direito Ilustrado. Hoje nós estamos dando sequência ao programa da semana passada, quando conversávamos e continuaremos a conversar com o professor de Direito, juiz da Vara da Primeira Auditoria Militar da JME, Dr. Ronaldo Roth, o advogado especialista em Justiça Militar, especialista em Tribunal do Júri, o Dr. Alex Ochendorf, e também o advogado Frederico Afonso, que é também da reserva, coronel da reserva da Polícia Militar, especialista em direitos humanos, em Tribunal Internacional, e vamos dar sequência à nossa conversa. Se você quiser conhecer um pouco mais deles e não tiver assistido o episódio anterior, procura o episódio anterior para saber um pouco mais da vida deles, porque a gente abordou isso na semana passada, combinado? Então, ilustres, acompanha conosco, estamos aqui nos estúdios da EPD, aqui na verdade aqui é o Salão Nobre da EPD, onde tem muitas palestras, no coração de São Paulo, na Liberdade, aqui é a Escola Paulista de Direito, que nos cede esse ambiente e que falamos também do curso aqui da pós-graduação, onde todos os componentes aqui da mesa somos aqui professores da pós-graduação de Direito Militar e vamos falar um pouco disso também, combinado? Seguindo então, professor Roth, eu estava pensando ao longo da sua explanação no episódio anterior sobre o tempo de magistratura, a forma que é a característica da Polícia Militar, aliás, da Justiça Militar, em ter um juiz togado e 4 juízes oficiais da PM. E eu imagino que nesse período longo já deve ter acontecido de encontrar um corpo, por favor, não dê nomes, mas de oficiais que de repente tudo eram contra o senhor, ou que davam votos e falavam, meu Deus, como que esse cara tá aqui? Já aconteceu? Conta pra gente sobre isso. Sim. Ao longo de 30 anos você tem muitos fatos aí, né? Centenas deles passaram. Você vivencia aí um número indeterminado de fatos, né? Você tem um voto suicida, né? O que é o voto suicida? Nasceu para morrer. Aquele que você sustenta, né? Numa direção e conclui pela outra, né? Você tem o voto vazio, né? O voto oco, né? Acompanhe o voto, Sua Excelência, né? Então, você tem vícios, você tem incidentes que ocorrem, né? Agora, a vantagem é que você trabalha num colegiado. Então, se um erra, né, escorrega ali, entende mal, né, a maioria vai prevalecer e, né, pelo menos se presume que vai pelo bom senso, né? Eu me sinto muito à vontade ao trabalhar com colegiado, porque você tira o peso, veja, de uma decisão singular. Isso ocorre hoje na Justiça Militar, a partir da reforma de 2004, a reforma do Judiciário, e sempre ocorreu na Justiça Comum e Federal, que o juiz é singular. Agora, veja só, o réu respondendo um processo crime, ele depende da decisão do juiz, e a decisão é única. Na Justiça Militar, você vai ter 5 juízes, se o crime for do colegiado. Então, olha a diferença. É uma justiça democrática, você tem 5 votos, os 5 votos podem ser diferentes. Eu sempre perseverei por esta questão. O voto do juiz de direito deve ser um voto fundamentado, e fui eu que instituí praticamente isso na Justiça Militar. Tive logo nos primeiros meses, ao adotar esse procedimento, em 1994, publiquei um artigo, né, na revista Direito Militar, portanto um artigo nacional que não foi derrubado até hoje, até porque ele está em consonância com a Constituição Federal. Então eu posso dizer que eu mudei o procedimento, e isto acabou transbordando para o Brasil, etc. Sou citado, livros, doutrina, enfim, tal. Então, é isso, né? Trabalhar com colegiado, você tira aquele peso, né, de uma decisão única. Eu posso absolver o colegiado, os juízes militares podem condenar, o inverso e tal. E o advogado vai ter cancha para recorrer, para aproveitar aquele voto divergente, explorar, etc. E tal, né? Doutor Alex tem aí N casos aí nesse sentido, né? Tabacaria Rucá.
Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade. Você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Deixa eu fazer uma pergunta. O voto do jurado é secreto. Um jurado não comunica com o outro. Inclusive, ele vai fechado e só vai ser aberto pelo juiz presidente ali do tribunal do júri. Já como no voto da justiça militar, ele é fundamentado. Existe uma conversa antes ou é surpresa? Olha, ele votou diferente do que eu imaginava. Olha, você destacou bem, né? Essa é uma grande diferença entre o julgamento da justiça militar e o julgamento do júri, né? Na justiça militar, o rito é oral, tudo é realizado na presença do réu, na presença das partes, Ministério Público e Defesa, né? Normalmente o público, hoje você tem um público virtual, né? Eu fiz um julgamento agora, em dezembro, de um caso aí rumoroso, né? De uma unidade de elite da Polícia Militar, tinham 200 pontos cadastrados, né? Na rede virtual. Quer dizer, eu presumir ali, né? Passam de 1.000 pessoas, né? Porque em cada ponto você vai ter 5, 10, 30 pessoas, um telão, pessoal acompanhando, um caso muito dramático, né? Envolviam 6 oficiais processados, o Frederico sabe disso, se cada turma, né, for acompanhar o julgamento do seu colega, né? Imagine, nós temos turmas de 100, a minha 150, segunda maior 200, da história, 330. Então dá para perceber. Então, veja, realmente é diferente, né? Agora, o júri é sala secreta, né? Inclusive, aqui lembrando um pouco da doutrina, né, para os nossos ouvintes aí do Direito Ilustrado, Malatesta, que é uma obra clássica, né, A Lógica das Provas, né, ele tem uma lição que é fenomenal, né? O juiz, quanto mais pessoas o fiscalizarem, melhor. Porque ele está sendo julgado por este número de pessoas. Então você vê, isso resolve tudo, né? Então eu gosto muito e vejo, e a gente vê na prática, estudantes de direito ali, até porque a justiça militar recebe muitos estudantes de direito, às vezes vêm até do interior, com ônibus, etc. As escolas da polícia militar, oficiais e praças, isso é muito prazeroso, né? Porque aí eu sempre lembro daquela lição que eu li várias vezes, Malatesta, né? Porque a gente não estuda uma vez só, né? Você relê aquilo tantas vezes, né, para aprender mais um pouco, tal. E eu falo, poxa, né? Então tem essa tranquilidade. E hoje a gente tem um público virtual, né? É aquele que não aparece, mas está presente. Né? Mas conta para mim, existe esse diálogo, essa conversa entre os julgadores antes da leitura? Não, veja, primeiro que não há esse espaço tal. Eu, por exemplo, nunca pratiquei isso.
Posso fazer uma nota de rodapé como testemunha? Por favor. Eu fui juiz militar algumas vezes na primeira auditoria. E eu lembrava aqui dessa pergunta que você trouxe ao Dr. Roth, 1998, portanto o Dr. Roth nem um quinquênio ainda de magistratura, mas às vezes o mito, a lenda, chega primeiro, a fama chega primeiro. E quando eu fui sorteado, é sorteio, não vai quem quer, né? É sorteio. E eu fui sorteado para a primeira auditoria e o Dr. Roth era, não sei se o termo está correto, Dr. Roth, juiz auxiliar. Porque o senhor não era o titular ainda, substituto. Juiz substituto da primeira auditoria. E por alguma questão era ele que ia fazer. E eu trabalhava no setor, é como se fosse um setor correcional, que a gente chama de justiça e disciplina, ou num linguajar bem mais simples, como se fosse o jurídico daquela instituição militar. E eu estava já estudando, já tinha acabado a faculdade de Direito, não é condição para você ser sorteado, apenas que você seja oficial da ativa, podendo inclusive ir alguém do tipo farmacêutico, médico veterinário, ele é oficial, ponto final. E aí eu fui sorteado e eu segundo tenente. Então, lembro como se fosse hoje. Eu era o mais moderno do colegiado. Havia uma colega da minha turma já promovida a primeiro tenente. Era uma época que as mulheres iam à frente, sentada lá na outra ponta, e o Dr. Roth. E 2 majores do Corpo de Bombeiros. Lembro como se fosse hoje. Foi a minha primeira participação. Mas a gente tinha medo do Dr. Roth. Por que medo? Porque ele tinha sido tenente da rota. E a gente tinha medo. Veja só, eu estou como juiz. Jamais gostaria de estar ali como acusado. Mas eu como juiz. Então, sempre teve esse respeito à sala. Nunca combinou voto. Nunca disse a forma que ia votar. E eu estudei o processo. Eu estava numa pegada de estudar para concurso. E eu lembro, a colega lá nem falou nada e os 2 majores falaram para mim. E eu trabalhava no policiamento rodoviário. E eu lembro que eles falaram assim para mim, no rodoviário. Você estudou isso aí, faz um resumo para nós, eu estudei e tal. Você vai votar como? Falei, olha, eu vou votar assim. E foi um caso emblemático, porque era um caso que envolvia policiais rodoviários, que não havia passado na minha mão. E eu lembro, então, o Dr. Roth começava a votar. Não sei se isso mudou. O primeiro voto era do juiz togado. Olha, eu voto pela condenação assim, assim, assim. E eu tinha estudado para votar pela absolvição. E fundamentado olha o impacto, olha o impacto. Não, eu lembro, você estava com a farda, chama farda social, né, com gravata, que é a túnica. A farda, hoje talvez, mas ela nunca foi feita para arejar, para ser algo confortável. A farda é sempre desconfortável, né? Botões dourados, você quer pôr os seus cursos. Não é uma questão confortável. Eu lembro, escorreu um suor. Eu estava assim... Eu falei olha assim, que depoimento. A farda nunca foi tão quente. Eu falava assim, eu tenho certeza que se tivesse hoje filmado, pegaria justamente eu transpirando. Aí eu respirei assim, e aí eu falei assim, olha, eu ouso discordar de Vossa Excelência por causa disso, disso e disso. Aí passou, eu falei, nossa, tô vivo, né? Tudo bem. Tremendo, lembro até hoje. Aí a tenente foi votar. E ela falou assim, olha, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Aí eu olhei, né? Estamos na condição de juiz ali, né? Aí ela, não, da Vossa Excelência o Dr. Roth. E eu falei assim, nossa, votei contra, minha primeira participação, eu pensei, nunca mais volto aqui, né? E eu lembro quando acabou e eu fui. Entendam, 98, eu tinha 25 anos, segundo tenente, e eu fui me justificar pro Dr. Roth, e o Dr. falou assim, mas o voto é seu, não tem problema nenhum. Eu fiquei com um sentimento de culpa, e eu lembro que o Dr. Roth, não esqueço de falar, falou assim, você fundamentou muito bem, é que eu discordo, mas você fundamentou muito bem, então você está estudando? E eu lembro que o senhor tinha me perguntado isso, eu falei, olha, eu estou estudando, eu acho que vou fazer um concurso, tal. Ele falou, continue estudando. Então, assim, foi a primeira experiência, tivemos outros, aí eu fiquei mais folgado, já não vou, se eu tiver que discordar aqui, não vou suar, sabe, né? Que esse depoimento do Frederico, ele permite alguns comentários complementares. Eu preparo os juízes como se fosse uma escola, eu tenho uma aula magna, né? Eu recebo, os juízes ficam 3 horas comigo lá falando, eu gosto disso. E falo tudo sobre o processo, fase inquisitorial, processo, porque
eles fazem um supletivo, eles deixam o executivo para atuar no judiciário. Hoje, inclusive, eu aperfeiçoei, tem um material digital, gravado. Hoje, na primeira auditoria, ela é exponencial nesse sentido. Mas eu sempre falo para os juízes militares, e você vê como tem coerência isso que o Frederico está dizendo, porque você tem uma ordem de votação. O primeiro que vai votar, depois dos debates, é o juiz de direito, que ele preside o colegiado. E depois vem o juiz militar mais moderno. No caso, ele era segundo-tenente. Veja, ele tinha recém saído da academia, estava atuando na área de justiça e disciplina, que é uma área jurídica, né? E ele não sabia o meu voto. Olha o impacto. Porque eu não converso. Veja, eu fico tranquilo nesse sentido, porque você vai tirar a convicção do estudo seu, da instrução, daquilo que você perguntou. Sua independência nisso. E, veja, é lógico que você tem que dar o script para todos ali, né? Você pegando a lei, olha, a formatação é essa, vai votar essa, como você vota. Hoje, por exemplo, eu faço isso com gravação, eu forneço para os juízes militares. Mas eu sempre falei, até hoje, e são 30 anos, né? Já concretamente alcançados. O voto mais difícil do colegiado é o primeiro voto dos militares. Porque, primeiro, você vai votar depois de mim. E você não vai saber o meu voto. E foi isso que aconteceu. E você é o mais moderno. Eu condenei e ele tinha a convicção de absolver. É um choque, né? E você não é um juiz. Choque. Você está choque. Juiz. Juiz é um juiz de direito. É o juiz temporário, né? Não tenha dúvida. Eu pensava, quem sou eu aqui para discordar do voto do Dr. Roth? E eu fiquei mal, mas eu tinha 4 anos de formado e o Dr. Roth tinha 4 anos de magistratura. E olha quem é o Frederico hoje, né? Um exponencial aí, professor. Então é muito bacana isso. Eu acho que você tem que preservar a independência do juiz, veja. Por isso que é um colegiado. Aliás, né, o meu linguajar, né, naquela aula magna é muito direto. Se não fosse assim, você fica em casa, manda lá uma procuração e já está formatado. O juiz de direito decide, ponto final. Agora, isso, qual é a mensagem? Opa, né? Eu não estou aqui para embelezar a mesa. Né? Eu sou testemunha disso, Renan, eu até ia puxar, o Frederico falou antes, né, que eu poderia dar uma experiência de vivenciado como juiz na primeira auditoria. Eu estou há 27 anos atuando lá. E eu já vi muitas vezes, eu até brinco, como converso com o pessoal do escritório, eu falo que os juízes militares ganham uma pós-graduação mais rápida, né, que são 3 meses que os juízes militares fazem, e não é só aula magna, tem outras, a gente vê constantemente o Dr. Roth, e às vezes que eu presenciei, sempre falando de direito e não de processo, né? Dando uma melhor instrução, dando um melhor conhecimento para o oficial juiz, que é juiz naquele momento, dando uma melhor instrução sobre direito, sobre princípio constitucional, sobre direito militar, mas nunca eu presenciei qualquer coisa relacionada ao processo. Isso é muito importante, que é a essência, né, do escabinato, que é a independência de cada um votar do jeito que quiser. Né? Cada um vota e fundamenta, diferente do júri, vota e fundamenta da sua forma. E essa consideração do professor Alex, veja, se remonta a 27 anos. Então, eu acho o seguinte, sabe? Hoje, por exemplo, alguns estados, e São Paulo ficou a reboque. Eu sempre sugeri isso. Mas, enfim, Frederico, os comandantes gerais se sucedem, né? E aquela boa ideia se perde no caminho, né? Alguns estados já criaram um curso de juiz militar. Eu dou 2 exemplos, porque nesses 2 exemplos eu fui convidado para ser professor. Mato Grosso e Santa Catarina. Eles criaram um curso de juiz militar. E aí, com carga horária, com direitos humanos, tal. Minas Gerais tem um sistema mais aperfeiçoado, né? O TJM Minas, que eles aproveitam a escola e eles fazem um curso com uma carga horária muito grande, tal, lá, para permitir ao juiz militar uma habilitação e poder atuar como juiz. Então, a tendência é essa, né? São Paulo ainda não adotou, mas eu fico com a minha aula magna, então os meus juízes militares não ficam sem munição, né? Eles vão para a guerra aí bem municiados, né? Perfeito.
Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Vamos lá para uma pergunta aqui para... Na verdade, quem que tá... Não passei para você. Frederico. Foi? Frederico. Estamos juntos. Tô devendo uma todas as perguntas. Vamos lá. Uma pergunta interessante aqui. Isso aqui vai envolver uma aula que eu quero aprender aqui com o senhor, uma aula expressa aqui. Expressa no sentido de direcionamento. Professor Roth passou o seu currículo para nós, as suas expertises, e a gente gostaria que você contasse para nós como que tem sido a atuação dos tribunais internacionais com relação a esses conflitos que tem. Venezuela, Hamas e Israel, Rússia e Polônia, né? A Ucrânia. Como que está sendo a atuação dos tribunais com essas eventuais transgressões de soberania entre os países? Conta para nós como que isso funciona. Tentar fazer um recorte objetivo, vou começar pela ONU, né? A ONU, ela surge, o seu ideal, durante a Segunda Guerra Mundial, na existência da Liga das Nações, que era a ONU da época, em decorrência do chamado Tratado de Versalhes. A Liga ou Sociedade das Nações, ela surge no papel em 19, começa a funcionar em 1920, maldosamente chamado de clubinho de estados, porque o Congresso norte-americano nunca autorizou o ingresso dos Estados Unidos. O Brasil fez parte, saiu, a então União Soviética fez parte, saiu, e aí quando você tem a deflagração da Segunda Guerra em 1939, a Liga das Nações, que tinha como objetivo principal de evitar uma nova guerra, ela vem em consequência da Primeira Guerra. Eu faço uma comparação muitas vezes do policiamento rodoviário do que eu vivenciei. Depois de quantas pessoas atropeladas nesta rodovia, a concessionária ou responsável por tal vai colocar uma passarela. Então eu tive que ter a Primeira Guerra Mundial para ter a consequência de um órgão de vocação universal. Pois bem, quando você tem a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações perde um pouco o sentido, já não era forte. E aí você começa de uma união durante a Segunda Guerra, a partir de 1942, entre Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido da Grã-Bretanha. A gente precisa criar um órgão de segurança. Vamos criar um órgão de segurança, nós temos que criar um órgão de segurança com a força bélica e deste órgão a gente tem que ter o poder de veto. Como assim? O nosso veto prevalece, não importa quantos falarem ao contrário. Não, tudo bem. Começou um pouquinho de vaidade, porque o Reino Unido da Grã-Bretanha falou assim, eu tenho tantas colônias, a União Soviética eu tenho tantas repúblicas socialistas, até que os Estados Unidos depois aparicaram e falou, bom, então eu tenho tantos Estados Unidos, e aí para a gente dar um equilíbrio, que é o maior erro da ONU. Deixa eu dar uma segurada na onda da União Soviética, combinei aqui com o Reino Unido, deixa eu chamar a China. Quando você traz a China, eu estou em 1943 e 44, que é o chamado, é conhecido assim na doutrina, como os 4 policiais. Estados Unidos, União Soviética, o Reino Unido da Grã-Bretanha e a China. E eles, então, formatam a ideia do Conselho de Segurança. A ONU, ela surge como um Conselho de Segurança, pouco importa o nome e o formato atual. E aí, em 1945, já em janeiro, eu chamo como prêmio de consolação, eles convidam a França. Na verdade, foi uma ideia dos Estados Unidos para dar uma segurada também na potência do Reino Unido na Europa. Então, a França, apesar de estar derrotada, ela tinha um histórico muito forte nesse sentido, e eles formam, então, não chama dos 5 policiais, eram os 4 policiais, e chama a França.
E aí você forma a Conferência de São Francisco em abril, maio e junho de 45. E nos debates, quando você pega os documentos diplomáticos, era aquela reunião. Vou aqui fazer uma brincadeira. Do Dr. Alex, do seu 1,98, e nós dois. Aqui, eu com 1,70. Então, o que foi? Juntar os 5 e falava assim, ó, ou vocês estão conosco, ou vocês estão por conta própria. Nos debates, quando você pega os relatos, né? Então, a ONU ela surge como um órgão beligerante. A ONU não surge como um órgão de direitos humanos. Então, a ONU ela vem, os 5, quem está conosco, é o grandão do intervalo. Eu sou pequenininho, eu sou o país menor, mas eu estou com eles. Então, a ONU ela surge como esse guarda-chuva protetivo. E aí, o que acontece? Vem se desenvolvendo ao longo aí dos anos, por meio da sua corte ou Tribunal Internacional de Justiça. Mas quando você fala em contencioso internacional, é sempre subsidiário, porque determina-se que você faça, como regra, o exaurimento interno. Eu falo sempre nas aulas, resolva o problema no seu quintal primeiro. E aí, passadas muitas décadas, por meio do Estatuto Penal do Tribunal Internacional, chamado Estatuto de Roma, surge então o TPI, em 1998, com a grande diferença. A Corte Internacional de Justiça, ela julga estados. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas, também num caráter subsidiário. O TPI enfrenta uma crise muito grande por uma falta de executabilidade, eficácia, né? Então nós tivemos agora, recentemente, um embaraço, vamos assim dizer, diplomático por causa da próxima reunião do BRICS, que ocorrerá aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e talvez até por uma falta de conhecimento, talvez falou para mais, escapou, mas perguntaram, e aí o repórter que pergunta, ele conhece do assunto, e ele pergunta para o presidente do Brasil, falou assim, olha, o presidente da Rússia virá convidado? Claro, ele faz parte do BRICS, ele é o R da Rússia, ele virá tal. E o mandado de prisão? Talvez o presidente não soubesse do mandado de prisão, talvez ele ali ficou realmente, né, falando assim, olha, precisa avaliar isso, seria o melhor, mas ele quis responder que não tem nada, porque... E aí você começa a avaliar quem faz parte e quem não faz parte. As potências nucleares não fazem parte do TPI, mas o Brasil faz parte e a cooperação é obrigatória porque não permite reserva. Então, juridicamente falando, Vladimir Putin pisou no Brasil, ele precisa ser preso. Olha que interessante. E aí você tem, então, esse cenário desde 22 envolvendo Rússia e Ucrânia. Você tem 2 mandados de prisão expedidos, mandados internacionais, pelo Ministério Público Internacional, Ministério Público do TPI, que é lá em Haia, coincidentemente os 2 ficam na mesma cidade, chamada capital jurídica da Europa, mas não são a mesma coisa, né? O TPI e a Corte Internacional de Justiça ficam em Haia, mas são em locais físicos diferentes. Agora, a Corte Internacional de Justiça ela tem um protagonismo agora recente, um pouquinho anterior, envolvendo Venezuela e a Guiana, que a gente chamava antigamente de Guiana Inglesa, né? Depois que ela alcançou a sua soberania, que é um letardo muito grande, é uma inércia muito grande. Aquela frase, a justiça tarda, mas não falha, é uma das maiores mentiras, porque a justiça, quando ela tarda, ela falha na sua essência. Então estava programado um plebiscito para domingo, 3 de dezembro, e havia uma demanda de anos sobre isso, provocada pela Guiana, a Corte Internacional de Justiça, sobre essa questão do território de Essequibo. E aí, no dia 1º, na sexta-feira, ela solta o que a gente chama, seria uma liminar aqui, no direito internacional a gente chama de medida provisória, não pode confundir a medida provisória do nosso processo legislativo, falando que não era para acontecer o plebiscito, que não era para ter esse estímulo bélico de afronta, de provocação, mas, com todo o respeito aqui, a Venezuela adotou o comportamento do cavalo no desfile de 7 de setembro. Locomovendo e evacuando para a gente deixar num linguajar mais aqui da liturgia. E ignorou. E a Corte Internacional de Justiça, então, ela vem perdendo força. E o Conselho de Segurança, então, vamos lembrar dos 4 policiais? Eu trago a França. O Conselho de Segurança ele nasce com 11 países, né? 5 permanentes e 6 rotativos. E na reforma, na década de 60, passa a composição atual de 15. Quem são os 5 permanentes? Os 4 policiais e a França. E qual é o grande problema hoje do Conselho de Segurança? A Rússia herda o legado jurídico da União Soviética. A Rússia e a China, que voltam a ser o contrário. Então, você tem 193 países na ONU. Vamos dizer que uma determinada questão, 192 pensem de alguma forma e se ele tiver o poder de veto, é o que vai prevalecer. Então, a ONU, se ela quiser sobreviver, ela tem que rever
o seu Conselho de Segurança e trouxe um comunicado pífio, inócuo agora, em relação ao direito de resposta de Israel frente ao ataque terrorista do Hamas. Então vai perdendo força. Aquela ideia do órgão realmente pacificador hoje já não prevalece. Talvez até como a gente discutia, o doutor Alex lembrou bem, pela força, pela majoração da força da OTAN e o próprio aumento dos BRICS. Quanto mais você vai criando órgãos, você vai dividindo o poder. Então a ONU hoje, uma crise agora na Agência de Refugiados, que atua lá na faixa de Gaza. Então a ONU ela está assim, perdendo a força. E até para não alongar, eu aprendi muito com meu pai é economista, meu pai sempre falava assim, manda quem paga. A cota parte, como é que é isso? Os 193 países recolhem uma cota parte para a ONU, para os órgãos internacionais como um todo. E o maior cota parte é dos Estados Unidos, né? Então, assim, como foi na Guerra do Golfo, que a ONU falou A e o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram B. Então, assim, vai perdendo um pouco a força. Eu sustento que neste caminhar a ONU não fará 100 anos, em 2045. Que aula, hein, professor Renan? Que aula, hein? Posso fazer uma perguntinha, uma curiosidade? Comentou no mandado de prisão do presidente Putin da Rússia. Se ele pisar no solo brasileiro, ele seria preso. Ou qualquer lugar fora da Rússia. Contudo, a questão de pertencer a uma missão diplomática, vindo através de uma missão diplomática, seria executável esse mandado de prisão? Então, excelente pergunta. Você tem o tratado, né, o Tratado de Viena, a gente fala que é o direito dos tratados. Ele não poderia ser preso na reunião da ONU, em Nova York, por exemplo, que acontece na Assembleia Geral, outubro, novembro. Haveria ali uma imunidade de todo mundo, né? Agora, numa visita, mesmo como chefe de Estado, num país que é cooperado, que faz parte, que é signatário do Estatuto de Roma, ele deveria ser preso. Eu já deixei no futuro de subjuntivo, né? Deveria. Poderia. Porque, assim, talvez os mais jovens não entendem a complexidade e a mística da Rússia, né? Quem não entende a Rússia não está bem informado, porque a questão é assim, a Rússia, olha, mas ela tá tendo dificuldade com a Ucrânia. Será? A Rússia passa por cima da Ucrânia na hora que ela quiser. Exatamente. Então, assim, uma questão é você, não estou aqui menosprezando, mas você prendeu o presidente do Sudão do Sul. Mas como é que você prende o presidente da Rússia, né? É um negócio assim. Nós que fomos da Gloriosa teríamos coragem, né? Porque a gente pega a missão e vai. Mas, brincadeiras à parte, é uma questão extremamente delicada sob o ponto de vista do direito diplomático. Eu concordo, sim, doutor Alex. Não é fácil. E o presidente ele acabou questionando uma série de questões nisso, né? Responder perguntas com perguntas, né? Ele não soube ver o que questionar, qual era a importância, mas ele mesmo indicou a doutora Silvia, à época, que foi juíza do TPI. Ele teve uma participação como constituinte, então um deputado federal, que traz o parágrafo 4º ao artigo 5º, que é a criação, submeter a uma jurisdição de Tribunal Penal Internacional que venha a ser criado, então em 88, né? E ele é criado 10 anos após. Mas vou falar aqui bem coloquial, é muito oba-oba para pouco resultado, né? A gente tem muito isso no meio acadêmico, principalmente em pesquisa, mestrado, doutorado. Tá bom, doutor, qual é o entregável? Se você fizer a pergunta para o TPI, qual que é o entregável, e a gente fizer umas contas, alguém fecha isso aí, porque não está rendendo nada, é mais ou menos isso. E essa colocação que você fez, eu acho bem interessante da sobrevivência e da continuidade de existência da ONU, está sendo colocada à prova não daqui a 100 anos, está sendo colocada à prova agora. A gente vê, as pessoas não estão se atentando, essa questão de Israel com Hamas, a reivindicação do Estado palestino. Hoje tem 9 países em conflito na região. 9 países em conflito. As resoluções da ONU, elas não estão sendo cumpridas por ninguém, por absolutamente ninguém, ali na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Israel. Ninguém está cumprindo as resoluções da ONU. E fica naquilo lá, o que você falou, os 4 policiais mais a França, fazendo uma determinação do que é gerido no mundo, né, de acordo com os interesses dele. Então, hoje o meu maior temor é que a gente pode estar se encaminhando muito rápido para uma terceira guerra mundial. Tem potências atômicas, recentemente o Irã já atacando o Paquistão, o Irã atacando o Paquistão e o Paquistão revidando o ataque do Irã, 2 potências. A gente sabe que todo mundo comenta que o Irã tem, mas o Paquistão é certeza que é uma potência nuclear. Isso gera bastante medo, né? Nós já estamos vivendo o que eles chamam hoje da Guerra Fria 2.0.
é o termo que hoje está em construção, e estamos vivendo isso principalmente pela guerra de narrativa. O que falta de fato não é um órgão de vocação universal, o que falta é uma liderança mundial para mediar isso, de fato, né? Talvez eu não seja a pessoa adequada para criticar o presidente Joe Biden, mas lhe falta essa liderança, lhe falta essa vivacidade de uma série de questões. E o conflito está só aumentando ali na região, né? Só aumentando. E pode repercutir a qualquer momento, de fato, sair de ataques de foguetes e mísseis de curto alcance para, de fato, uma guerra nuclear. E aí a gente repetiria a história, né? A Liga das Nações vem para evitar a Segunda Guerra, ela ocorre. A ONU vem para evitar, de fato, uma nova guerra mundial. E eu concordo, a cada dia a ONU está se colocando em xeque pela sua inércia, pela sua incompetência. O direito internacional, principalmente o contencioso, ele vive muito de natureza jurídica de mera recomendação. O Conselho Econômico e Social, por quê? É a liberdade, não. É liberdade com responsabilidade. Você não faz parte, então você adere. E o único órgão que tem uma natureza vinculante é o Conselho de Segurança. Dentro da ONU, de todos os órgãos, é o único que a sua decisão é obrigatória. E se o único que tem a decisão obrigatória está sendo descumprido, eu brinco, a gente está colocando diesel no carro a gasolina, vai fundir o motor. Mas eu vejo com preocupação, não tenha dúvida. Eu acho que comparando uma sala de aula é como se o aluno começasse a falar, vê que o professor não corrigiu, começa a falar mais alto, começa a fazer algazarra, o professor não conseguiu corrigir, perdeu a aula, acabou a aula. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri. nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Professor, trazer aqui para o nosso dia, né? Porque, claro, isso tudo influencia a todos, mas eu gostaria aqui que o pessoal também do Direito Ilustrado conseguisse enxergar como que um caso comum pode chegar à AIA. Eu me lembro que na época, isso eu aprendi com o Nassif, Oschendorf. Eu me lembro que na época foi quando eu fiz o curso com ele em 2009, no curso da OAB aí, para poder participar dos tribunais do júri como defensor público, nomeado. Né? Nomeado. E aí ele falava, era o momento que os Nardoni tava em alta, né? O caso da menina Nardoni, da Isabella Nardoni.
E o argumento que o advogado começou a trazer, antes mesmo do plenário, era que o julgamento dela teria que ser fora do Brasil, desaforado e talvez feito em Haia, Tribunal Penal Internacional, ele falava. Porque ele falou que aqui já tinha sido condenado pelo Fantástico. Falou, o Brasil inteiro não vai ter nenhum corpo de jurado isento para poder julgar o caso, porque já foi mediaticamente condenado. Faz sentido, tem sua lógica, né? No caso de Suzane Richthofen, todos esses casos de muita repercussão é o caso que está acontecendo com o Jairinho agora, no caso do Henri Borel, enfim, esses casos de muita repercussão, você vai desaforar para onde, né? Botkiss, enfim. Há possibilidade, como que funciona para um caso comum chegar em Haia? Conta pra gente esse processo, por gentileza. Vamos lá. Antes de falar até de Haia, vamos falar de 2 sistemas. Você tem o sistema ONU, chamado sistema convencional, e você tem também os sistemas regionais, que nos interessa o sistema interamericano de direitos humanos, que usualmente é o caminho mais seguido. Eu não posso seguir o caminho A ou B. Eu não posso atirar para todo lado onde pegar, porque você tem uma litigância de má-fé. Então, como é que funciona num caminhar? Primeiro, o esgotamento dos recursos internos. Essa é a regra básica para qualquer contencioso internacional. Qualquer. Segundo, quais são as exceções que permitem eu não esgotar? Se você, por exemplo, não tem um direito que proteja aquela questão no seu âmbito interno, mas você tenha um tratado internacional que proteja. Segunda questão, que você tenha o direito no âmbito interno, mas, por exemplo, você não tenha acessibilidade à jurisdição. Você tem o direito, mas não consegue exercê-lo. E o terceiro, que é fantástico, se você tiver uma demora injustificada. Quando você teve uma reforma no artigo 5º, e as pessoas acabam trazendo que cláusula pétrea é aquilo que protege e torna imodificável, é mentira. Porque quando você estuda o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele fala que é tendente a restringir. Então você pode mexer no artigo 5º como foi mexido, ampliando direitos. Não restringindo. Não restringindo. E você traz um inciso que é um inciso que quem opera no direito não consegue enxergar a praticidade daquilo. Fala assim, aos litigantes em processo judicial administrativo é assegurado a razoável durabilidade, a duração dos processos. Este inciso colocado, salvo o melhor juízo, é o 78, ele na verdade foi colocado ali para defender o Estado brasileiro no âmbito internacional. Porque fala assim, olha, não é que está demorando muito, a gente se preocupa tanto que a gente põe no artigo principal da lei maior. O Brasil usa isso para se defender. Então, esse elemento, ele é até um tanto contraditório, porque o contencioso internacional demora muito mais. Muito mais. Vide o caso que eu dei agora da Venezuela e da Guiana. Então, como é que funciona em regra? Ele vai para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Quem vai para a Comissão Interamericana? Qualquer pessoa pode ir. Qualquer ONG, qualquer ONG legalizada no país, qualquer pessoa tem acessibilidade. Por e-mail, por carta, só não pode ser anônimo. No contencioso internacional não permite o anonimato. Então ele vai para a comissão. E aí eu lembro de um caso recente, que eu até eu fiz um vídeo comentando aqui, a defesa do ex-marido da apresentadora da Record. Desculpa, me faltou o nome. Ana Hickman. O Alexandre, ex-marido da Ana Hickman, a defesa dele soltou assim, que ele recorreu à Corte Interamericana. Sim. Só que nenhuma pessoa tem acesso à Corte. A Corte Interamericana tem uma acessibilidade restrita. Quem tem acesso à Corte? Apenas a própria comissão, a Corte que fica em São José. Apenas a própria comissão e os países que reconhecem de forma em apartado a competência da Corte como a competência da comissão. Então, a porta de entrada do contencioso internacional, eu entendo que são as comissões, e não as cortes. Comissão é um órgão extrajurisdicional. Né? Então, eu tenho, por exemplo, um caso famoso, prático aqui. Teve uma gestante em Belfor Roxo, ali na Baixada Fluminense, e ela entrou num hospital público, um dos casos mais famosos. E ela foi mal atendida, mandaram para um outro, tal, ela ficou tipo 20 horas para ser atendida. E aí o que aconteceu? Ela faleceu. Ela já tinha uma criança, mãe e tal, e entraram na justiça contra o poder público municipal, estadual, e a questão não prosperou. E ela acionou a Comissão Internacional dos Direitos da Mulher, que o Brasil reconhece a competência. Hoje, quando você fala em tratado, você fala assim, por que direitos humanos... Eu começo uma aula sempre assim, por que direitos humanos é importante? Ah, porque é o direito da humanidade. Nada disso. Eu desenho 2 pirâmides na sala de aula. Você já ouviu falar nessa pirâmide?
É aquela que você conhece como paradigma, a lei maior em cima e está todo mundo embaixo, e é o que a gente chama, o professor José Afonso fala isso, relação de compatibilidade vertical. Teoria pura do direito. Então, eu obedeço o que está em cima. E essa segunda pirâmide, você conhece? Não, professor, essa eu nunca vi. Então, desde 2006, nós temos uma segunda pirâmide no Brasil. Quem que você coloca em cima? Os tratados internacionais sobre direitos humanos e abaixo os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados com a natureza de norma supralegal. Ou seja, todos estão acima de todo o ordenamento jurídico brasileiro. E a interface que eu tenho que fazer com o direito penal militar. A gente fala, olha, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, mas todos os tratados internacionais de direitos humanos existentes no Brasil, todos estão acima do Código Penal Militar, do Código Penal Comum, do Código Eleitoral, do Código Tributário, todos. Então já começa numa hierarquia de normas, né? Então hoje eu tenho a pirâmide do Hans Kelsen para eu fazer controle de constitucionalidade. Sim. E eu tenho a pirâmide do quê? Do diálogo entre as cortes, determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos desde dezembro de 2006, que eu tenho que fazer uma relação de convencionalidade, chamado controle de convencionalidade das leis, e eu tenho um controle feito pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário, nos mesmos moldes do controle de constitucionalidade. Então, aí está a principal importância. E olha só, o Conselho Nacional de Justiça, ele soltou uma resolução no ano passado, esquentando uma própria norma de 2009, determinando um conteúdo mínimo de direitos humanos, obrigando para que a magistratura aplique, para que a magistratura comece a enxergar justamente o quê? A jurisprudência da Corte Interamericana, a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, é uma determinação. E a cada ano o Conselho Nacional de Justiça traz uma questão. E a última, foi publicado agora o ENAM, Exame Nacional da Magistratura, com um conteúdo de direitos humanos. Porque quando você falava de direitos humanos, quem é o carro-chefe? Eu falo, assim, sou mais velho que você. Eu não tive direitos humanos na faculdade. Você teve? Sorte. Não teve? Ninguém teve. Eu vejo hoje. Eu falo isso para o Dr. Roth. Até trazer aqui um cenário diferente, nós vamos montar uma pós-graduação de direitos humanos aqui, vamos até anunciar aqui na IPD sobre a minha coordenação. Por que a gente brinca que é uma pós-graduação com a natureza de graduação? Porque ele não teve também. Então ele não sabe. E olha que advocacia especializada, né, internacional. Então, o que acontece? Muito pouco se sabe na prática. Eu vou buscar uma comissão. Vamos concluir o caso de Belfor Roxo? Foi para a Comissão Internacional dos Direitos da Mulher e o Estado brasileiro foi condenado. E essa decisão de uma comissão, veja que não é da Corte Internacional de Justiça e nem da Corte Interamericana, é da comissão que é decorrente da Convenção Internacional dos Direitos da Mulher, que o Brasil reconhece a competência. Eu pego aquilo lá, que é uma decisão, e executo na vara de execução federal como título executivo judicial. Contra quem? Quem que errou? Errou o Hospital do Rio de Janeiro? Errou o Estado? União. É federação. Isso é acordado. Então eu processo o Estado brasileiro. E aí, esse caso ele é tão emblemático que o Estado brasileiro fez o quê quando recebeu na contestação? Falou, não é possível, eu brinco, esse pessoal não foi meu aluno. Devolveu para o município e falou que era culpa do município. Não existe essa ação de regresso. Entendi. E aí ainda demorou. A senhora que morreu, ela tinha uma filha, ela deixou uma filha, essa filha já tinha uns 14, 15 anos e deixou uma mãe. Né? E essas indenizações, elas jamais são vultosas. Elas são muito mais uma indenização de cunho simbólico. Então, por exemplo, olha, que eu pague uma cesta básica ad eterno, que eu pague um tratamento psicológico. Agora, olha que interessante, que eu coloque o nome dela na ala da maternidade, onde aconteceu, que eu coloque, porque você fala assim, quem que é essa senhora? Essa senhora morreu assim, para que não esqueça essa questão. Então, o direito internacional ele funciona de uma forma subsidiária e de uma forma muito mais simbólica, mas faz muito barulho, né? Quando o ex-marido da Ana Hickman solta e fala assim, eu vou até a Corte Interamericana, né? E aí os noticiários surgem isso. Eu tenho um grupo de direito, o Márcio Gomes, que é apresentador do Prime Time, ele tá lá um dia, eu até mandei falar, mas desculpa até eu sei que não é você e tal, mas saiu errado no jornal, porque vocês confundiram comissão com corte. Na Corte Internacional de Justiça é uma questão ainda muito mais difícil, porque é uma questão de você realmente julgar um Estado passando por alguns cunhos, alguns comitês da própria ONU. O colegiado é muito diferente. Do TPI, então, nem se fala, né? Porque é mais subsidiário ainda.
O filé é a Comissão Interamericana, mas demora anos. E a Comissão Interamericana ela recebe assim 1.000 processos e desses 1.000, 15, 20 vão para a corte. Só vai para a corte aquilo que ela não resolve, né? Mas é um direito místico, como o direito militar. Por quê? O ano passado eu dei algumas palestras da Semana Jurídica. Eu gosto muito da palestra Direitos Humanos na Advocacia. Aí você vai com ela pronta. E aí você vai começar, vir o coordenador da faculdade, tudo bem, professor, que honra, tal, tudo bem. Meu, o pessoal tem direitos humanos? Não. Não, mas cai no exame de ordem, porque o direito militar tem uma vantagem nesse sentido. Ele não é pedido no exame de ordem. Não. Mas quando o Conselho Federal da OAB coloca 2010, 2011, olha, a partir de agora cairão questões de direitos humanos no exame de ordem, eu tive uma esperança, eu falei assim, olha, agora as instituições de ensino superior vão virar. Não aconteceu. Não aconteceu. Estou falando no ano passado, 2023, dei palestras, e aí não teve. E é interessante, o coordenador de um outro curso, ele veio numa universidade do Mato Grosso, dar uma palestra, e ele voltou, ele falou assim, olha, que não fala para o senhor, porque na verdade eu assumi agora, se isentando da culpa. Né? Agora você tem direito eleitoral na primeira fila, não vai ter que colocar, e é questão de tempo, de fazer uma força, de você ter. Eu acho que nessa proliferação, você está formando, aqui é um nascedouro de professores, né? Vide você, foi aluno aqui e professor, né? Então, você faz uma força do corpo docente para que, de fato, daqui a pouco, você numa faculdade lá, você é coordenador. Então, será que a gente não pode colocar aqui, num semestre, noções de direito militar? Vai começar assim, pode escrever, questão de tempo. Ou inverte, né? Começa a ser cobrado na ordem, daí eles colocam na graduação. É que não deu certo nos direitos humanos até agora, até né? Por hoje que não pareça. deu certo. Não deu. Esse caminho não foi seguido. O cara tá aprendendo no cursinho, talvez. Mas enfim.